Fala aí, aqui é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre oscilador linear massa-mola. Então vamos lá. Imagina aí que você tem essa seguinte situação aqui. Eu vou ter um bloquinho aqui de massa M que está preso numa mola aqui de constante elástica K. E aí você resolve dar um puxão nesse bloquinho aqui, fazer isso aqui, ó, como se estivesse puxando esse bloquinho. O que vai acontecer? Essa mola, ela vai se deformar, né, a uma distância aqui mais A. E aí, quando você puxa esse bloquinho aqui e solta ele, o que vai acontecer? Esse bloquinho aqui vai se voltar, né, e vai deformar, vai comprimir essa mola aqui a uma distância menos A. Então, isso é o que a gente chama de um oscilador linear massa-mola. Então existe uma força elástica aqui que atua, que vai fazer com que esse bloquinho ele se oscila. E aí essa força elástica, pessoal, ela é definida como menos K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é esse deslocamento aqui que vai ter a nossa molinha. E esse negativo aqui significa que a nossa força elástica ela vai estar sempre atuando contrária ao movimento. Então, vamos analisar então a força resultante que é aplicada a esse bloquinho. Então, analisando o bloco, a gente vai ter a seguinte situação aqui. A gente tem o nosso bloquinho aqui de massa M e tem o que atuando sobre ele? Tem uma força elástica que é devida à molinha. Então, a nossa força resultante vai ser igual à nossa força elástica. Lembrando lá das leis de Newton, né? A gente vê aqui que a força resultante é o quê? É massa vezes aceleração. Então, aqui substituindo na nossa expressãozinha, a gente tem que a massa vezes a aceleração é igual a menos kx, que é a nossa força elástica. Então, a gente vai fazer uma substituição aqui das variáveis, a gente vai chamar aqui a nossa aceleração como x ponto ponto, que é a segunda derivada da posição. Então, vem aqui para o lado aqui comigo, substituindo aqui essa substituição, primeira substituição de variáveis na nossa equação, a gente vai ter a seguinte situação. Mx ponto ponto vai ser igual a menos k vezes x. Jogando isso daqui para cá, mx ponto ponto mais k vezes x é igual a zero. Vamos simplificar aqui a nossa equação, né? Dividir isso daqui por m. A gente tem que x ponto ponto mais k sobre mx vai ser igual a zero. Ou seja, a gente chegou aqui em uma EDO para o nosso bloco, para descrever o movimento daquele bloquinho aqui de massa m. Mas, lembra que a gente está tratando de um movimento oscilatório? Então, no movimento oscilatório, a gente tem essa seguinte equaçãozinha aqui. É que a equaçãozinha, mesma equação que a gente utilizou lá no MHS. Então, é que esse tipo de movimento, ele vai poder ser descrito então também por essa equação aqui. X ponto ponto mais ômega ao quadrado x vai ser igual a zero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comparar a equação que a gente achou lá para o movimento massa-mola do nosso bloquinho e vamos comparar com a equação aqui do MHS. Então, a gente tem essas duas equações aqui, do MHS e a EDO que a gente achou aqui do nosso bloquinho. Então, no lugar do W, a gente tem que ter algo que seja aqui igual a Km. Então, a gente chega à conclusão que o nosso W, nosso ômega, né, ao quadrado, tem que ser igual a K sobre M. Ou seja, a gente chega que o nosso ômega tem que ser igual a raiz de K sobre M. Além disso, pessoal, outro ponto importante é que a gente tem várias relações aqui para o ômega. Então, a gente tem a seguinte relação. O ômega ele pode valer aqui a raiz de K sobre M, que é a equaçãozinha que a gente acabou de ver, e ele também vale 2π sobre o período. Então, com essas relações aqui de ômega, a gente chega aqui, o período pode ser descrito como 2π, raiz de m sobre k, que é a massinha do bloco sobre a constante da mola,
E a gente chega também uma equaçãozinha aqui para frequência, que é igual a 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Vamos ver um exemplo junto para ver se a gente entendeu mesmo essa teoria? Então olha aqui comigo. Um oscilador é formado por um bloco de massa 0,5 kg, ligado a uma mola. Possui um período de 0,5 segundos. Qual a frequência angular e a constante elástica dessa mola? Então, vamos lá resolver isso daí. A gente tem as seguintes informações aqui desse enunciado. A massa de 0,5 kg, um período, né, que falou aqui pra gente que ele de 0,5 segundos, e aí pergunta pra gente aqui a frequência angular e a constante elástica dessa mola. Lembra lá que a gente viu que ômega ele é igual a 2π sobre o período? Então essas informações aqui a gente tem, né? A gente tem que aqui o 2π tem informação do período que é de 0,5 segundos. Então, a gente chega a um resultado aqui para ômega de 4π rádio por segundos. E uma outra informação que ele pediu aqui para a gente é o valor aqui dessa constante elástica da mola. E aí a gente vai utilizar, então, aquela outra relaçãozinha lá para ômega, que é a raiz de k sobre m. E a gente tem ambas as informações, né? Daqui a gente tira... é o que a gente quer descobrir é o k, né? Então, aqui a gente tira que k é igual a ômega ao quadrado vezes m. Ou seja, o valor de ômega que a gente acabou de descobrir, que é 4π ao quadrado, e o valor de m a gente tem que é 0,5. Então, aqui a gente chega que o nosso k, fazendo essa continha aí, confere para ver se vai bater com a minha, é igual a 78,9 newtons por metro. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!